Para a residência abaixo, vamos fazer o seguinte dimensionamento. Digamos que eu tenho uma residência com as seguintes cargas. 10 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 watts cada uma. 2 lâmpadas incandescentes de 100 watts cada uma. 13 tomadas de uso geral de 100 watts cada uma. 7 tomadas de uso geral de 600 watts cada. 2 chuveiros elétricos de 7.500 watts cada. 2 aparelhos de ar-condicionado de 12.000 BTUs. Aproximadamente aí 1.450 watts para cada um deles. Uma secadora de roupas de 6.000 watts. Uma torneira elétrica de 5.000 watts. Somando todos esses valores de potência nominal, nós chegamos no valor de potência instalada de 34.750 watts. Como já observamos anteriormente, 34.750 watts será um atendimento trifásico e está acima de 25 kW, ou seja, será necessário o cálculo da potência de demanda para a especificação da categoria de atendimento. Então, agora há necessidade em se calcular a potência de demanda dessa residência, pois o valor da potência instalada foi superior a 25 kW. Assim, para P1, que representa o somatório da iluminação mais as tomadas de uso geral, nós teremos o seguinte: 10 lâmpadas de 15 watts, 2 lâmpadas de 100 watts, 13 tomadas de uso geral de 100 watts, mais 7 tomadas de uso geral de 600 watts. Somando estes valores, nós chegamos em 5.850 watts. Para o valor de P2, nós temos na nossa residência, neste exemplo, 2 chuveiros de 7.500 watts, 2 aparelhos de ar-condicionado de 1.450 watts, uma secadora de roupas de 6.000 watts, uma torneira elétrica de 5.000 watts. Somando, vai dar um total para P2 de 28.900 watts. A partir destes dois valores, tanto de P1 quanto para P2, nós determinamos os valores dos fatores de demanda, G1 para P1 e G2 para P2, através das seguintes tabelas. Tabelas 9.1 e 9.2. Observando o valor de P1, 5.850, nós verificamos que a faixa de valores está ali compreendida, está na linha 6. Portanto, o valor de G1 respectivo será de 0,45. Já para o valor de G2, nós não observamos o valor de potência, mas sim a quantidade de equipamentos que nós especificamos no nosso projeto elétrico, que existem na residência. Observando a quantidade de equipamentos relacionados a P2, contando a quantidade de equipamentos, nós chegamos em 6, que mais tarde vão representar também o número de circuitos de tomada de uso específico. Observando na tabela 9.2, nós encontramos ali para 6 circuitos de tomadas de uso específico o valor de G2 de 0,65. A partir daí, nós fazemos o cálculo. Através da fórmula P1 vezes G1 mais P2 vezes G2, onde P1 nós já determinamos 5.850, respectivamente um G1 de 0,45, P2 28.900, o fator de demanda G2 0,65. Colocando esses valores na fórmula ali em cima, nós chegamos no valor de demanda de 21.417,5 voltamperes de demanda. A partir deste valor de demanda,
nós voltamos para a tabela da Celesc e determinamos a categoria de atendimento. Vamos para esta tabela e determinamos a categoria. Observando os valores agora na coluna de demanda, não na potência, não na coluna de potência instalada, verificamos que para o valor 21.000 que nós encontramos de demanda, a categoria de atendimento será a C2, pois está compreendido entre os valores de 20 e 30 kVA de demanda. Ali também aparecem e podemos verificar o valor do disjuntor geral, aquele que vai no padrão de entrada. Neste caso, um disjuntor geral de 50 amperes. Continuando nessa tabela, a gente pode determinar também os demais valores dos componentes e acessórios para a instalação do padrão de entrada de energia elétrica. Agora é a sua vez. Então fica aí um exercício para que você faça e dimensione o padrão de entrada da residência, que possui os seguintes equipamentos: 12 lâmpadas de 25 watts cada uma, 17 tomadas de uso geral de 100 watts cada, 8 tomadas de uso geral de 600 watts cada, 2 chuveiros elétricos de 7.500 watts cada, 3 aparelhos de ar-condicionado de 1.700 watts cada, uma secadora de roupas de 6.000 watts, 2 torneiras elétricas de 5.500 watts e um forno elétrico de 3.000 watts. Após a determinação do padrão de entrada, é importante também que este padrão de entrada seja colocado em seu local adequado em função do posicionamento da residência dentro do lote e também em função da linha da Celesc que passa na rua. Então, o posicionamento do padrão de entrada também deve ser para o posicionamento do padrão de entrada também deve ser observado aquilo que prevê a norma da Celesc. Então vamos ver estas 8 situações de instalação deste padrão de entrada. Vamos ver as 2 primeiras. Primeira situação: a edificação tem altura suficiente e está no alinhamento da rua. Então, ligamos diretamente à rede. Aqui, a parte em vermelho representa a residência. O retângulo maior representa o lote. Em cinza está representada a calçada. A linha mais escura representa a linha da Celesc. Este ponto representa o poste da concessionária de energia. A linha vermelha que sai do poste da concessionária de energia e vai até a residência representa o ramal de ligação. A segunda situação, eu tenho mais de uma unidade consumidora no mesmo lote. Então eu tenho ali 2 residências no mesmo lote. E elas estão afastadas até 30 metros entre si. Nessa situação, a medição ela é agrupada com um único ramal de ligação. Pode ser feito em mureta ou em poste com caixa incorporada. A próxima situação, a terceira, eu tenho também mais de uma unidade consumidora no mesmo lote, porém elas estão afastadas mais de 30 metros entre si. Nesta situação, eu posso fazer a medição individual, desde que ligado no mesmo circuito da rede, ou posso derivar do mesmo poste da rede. A quarta situação, eu tenho a divisa do terreno da edificação, ela está a mais de 40 metros do último poste da rede de distribuição.
Neste caso, como a linha não chega até a divisa do terreno, existe a necessidade de solicitar à Celesc a extensão da rede de distribuição. A quinta situação, eu tenho mais de uma unidade consumidora no mesmo lote, mesmo pertencentes a uma só pessoa. Neste caso, deverão ter medição em separado, localizada no alinhamento. A sexta situação, eu tenho edificações conjugadas, situadas no mesmo lote, afastadas ou não da via pública. Nesta situação, eu utilizo um único ramal de ligação. Lembrando que cada residência terá o seu próprio medidor. A sétima e a oitava situações são as seguintes. A sétima, a edificação ela está recuada do alinhamento. Então, eu coloco um poste com a medição incorporada no alinhamento com a via pública. A oitava e última situação, eu tenho propriedades distintas. Eu tenho duas propriedades e é permitido um ramal de ligação com medição agrupada, desde que em comum acordo entre os proprietários. Então, eu tenho duas residências, cada um com seu proprietário, e se eles estiverem em comum acordo, pode ser feito um único ramal de ligação para os dois consumidores, desde que em comum acordo entre eles. Então, desta maneira, nós vimos como fazer o dimensionamento da entrada de energia elétrica residencial.